Olá, amigos. Hoje estamos aqui em mais um podcast Delegado Entrevista. Antes de começarmos a nossa entrevista de hoje, eu vou pedir para que vocês curtam nossa página no YouTube e compartilhem, tá? Se vocês deixarem o seu like lá, a gente vai ficar contente, mas compartilhe que é o que nos interessa. E por isso, hoje, nós estamos aqui com a presença do Dr. Matheus Dallazen, que é procurador do município de Monte Belo. Ele é advogado aqui em Bento e que nós vamos hoje falar sobre alguns assuntos também de interesse de todos nós. Bem-vindo, Matheus. Eu gostaria que o senhor, então, se apresentasse, desse as suas credenciais para que o público que nos assiste conheça o Matheus, procurador de Monte Belo, mas advogado aqui em Bento e que já atuou em vários casos importantes. Perfeito. Boa tarde, delegado Álvaro. Um prazer muito grande estar aqui contigo hoje. Aliás, parabéns pelo projeto Delegado Entrevista. Acho bem legal essa oportunidade de ter mais um canal para a gente se comunicar e para debater os assuntos da nossa região, né? Nossa cidade, nossa região. Então, para quem não me conhece, sou o Matheus Borges, Matheus Dallazen Borges. Sou advogado, tenho 41 anos, sou casado, pai de 2 filhos, do Ângelo e do Antônio. Eu sou especialista em Direito Público, pós-graduado em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas. Também planto ameixas, tenho atividade na construção civil, sou natural de Antônio Prado. Fui vereador em Antônio Prado, inclusive, por um mandato, antes de vir morar em Bento, né? Há 13 anos em Bento Gonçalves, como advogado, e agora também como procurador do município de Monte Belo do Sul. Tenho a oportunidade de lá de trabalhar com o prefeito Ademir José Dalé, uma grande experiência, são 5 anos já. A gente vem aprendendo bastante e podendo colaborar, enfim, com a administração do município também. Sendo Monte Belo uma cidade que está crescendo no setor de turismo, né? É pungente a sua atuação nessa fatia de mercado, né? E a gente nota que Monte Belo tem algumas deficiências para atender o turista. Ainda é uma cidade pequena, mas que a gente sabe, e que precisa melhorar. E é claro, isso depende de investimento que a própria prefeitura deve fazer, né, em busca de melhorias ali. E a gente sabe que isso o prefeito Dalé está fazendo. Mas o que me interessa agora no momento é saber das demandas, né, que Monte Belo tem nas questões em que o senhor, como procurador, defende o município, né, perante essas questões. E qual é a maior demanda atualmente, né, nessa área? Sabe, delegado, que Monte Belo vem crescendo muito nos últimos anos. Nós retomamos os eventos lá, o trabalho do secretário Álvaro Manzoni e da Letícia são fantásticos. Eles retomaram os eventos, o Polentaço, o Viene Viver La Vita em Monte Belo, que tem gerado grande atração de público, assim, e as pessoas circulam pelo centro da cidade, por todo o município, e tem sido muito legal, assim, muito legal para os visitantes que conhecem a cidade e para as pessoas que vivem lá, os comerciantes que podem comercializar seus produtos. Existe uma grande demanda por imóveis lá e por também investimentos na área do turismo. Foram qualificados vários empreendimentos, seja com colocação de sinalização turística, o asfaltamento é algo importante para o interior também. Todas as comunidades, até o final do mandato, terão acesso ao asfáltico. Agora, nos próximos meses, mais 5 quilômetros serão feitos, todos com recursos próprios, né? Isso ajuda a qualificar o município tanto para produção, quanto para a questão do turismo também, né? Vem crescendo, olha, é impressionante o crescimento que está tendo na área do turismo. É claro que sempre se precisa. A questão do asfalto é indispensável. Nós temos uma questão de segurança agora, que nós estamos recebendo agora uma viatura para Polícia Civil e uma para a Brigada Militar. Nós estamos com, o senhor conhece também, o senhor trabalha conosco lá, a questão da Delegacia de Polícia. Nós já fizemos a doação de um terreno para a Delegacia de Polícia,
se instalar, agora nós temos que, claro, junto ao governo do estado, buscar a construção dessa delegacia. É um equipamento público importante para qualificar também esse serviço de segurança. O turista, o cidadão, as pessoas, elas querem ter, tanto quem mora lá, quanto quem visitar, quer ter essa segurança de poder ir para um lugar tranquilo. É uma cidade tranquila, é evidente que tem seus desafios, como todas as cidades, mas é importante ter essa qualificação também para a segurança do nosso município. Eu tenho certeza que logo, logo a gente vai poder, né, fazer alguma coisa para que esse anseio da comunidade, né, tendo uma delegacia e uma brigada militar e até um conselho tutelar remodelado num local apropriado, venha dar essas condições para o turista, né? Porque muitas vezes o turista chega no local e se sente mal, né? Indo num local meio acanhado, como é, né? Tanto a delegacia quanto a brigada e o próprio conselho que está. Isso afasta muitas vezes as pessoas, né, que precisam de um atendimento mais imediato, mais qualificado. Mas, claro, né, que isso é questão que vai ser resolvida, ainda mais agora que tem o terreno. Tenho certeza que logo, logo a gente vai conseguir, junto com o governo, né, essa liberação para que seja construída esse, vamos dizer, CIOP, né, que seria o centro lá da Brigada e da Polícia Civil e do Conselho Tutelar, que são os 3 órgãos que atuam mais efetivamente na frente, né, da área da segurança e que precisam, né, de um local adequado. Mas é claro, né, que nós precisamos também aumentar o efetivo dos policiais, não só da Polícia Civil ali, que a cidade está crescendo, já está falando isso, mas também da Brigada, que a Brigada precisa ter mais condições de atuar dentro de Monte Belo e não depender de outros locais, né, para que os policiais venham atender ali. Nós precisamos de policiais locados em cada cidade e assim eles possam atender as ocorrências de imediato. Como um outro caso que eu vou te pedir, eu sei que talvez tu não tenha muito conhecimento, mas eu sei que alguma coisa tu sabe sobre a violência familiar, né? Que nós sabemos que hoje em dia ela é um aumento na violência em si, causando muitas vezes transtornos, e que Monte Belo também precisa ter um certo cuidado, um tato. E o que tu vê assim, né, nessa situação da violência contra a mulher e contra adolescente também, né, que é algo que atordoa as pessoas? Esta é uma chaga que nós vivemos atualmente e que nós temos como sociedade que ter tomar consciência e nos dedicar a combater isso, seja de todas as formas, e com certeza absoluta, a questão da polícia é a peça fundamental, porque há momentos que apenas a polícia pode ajudar. E isso é em Monte Belo, é em Bento Gonçalves, é em todos os lugares, né? As mulheres vêm sofrendo cada vez mais, não sei se cada vez mais, mas vêm sofrendo muita violência, as crianças e adolescentes da mesma forma. Isso acontece normalmente nos finais de semana, à noite, e aí se ressalta a importância de ter uma polícia presente, né? Se a polícia estiver distante da comunidade, estiver distante do local onde está acontecendo esse tipo de situação, a própria vítima se sente insegura de acioná-los. Ela não sente que a polícia está presente, que a polícia está protegendo ela. Ela diz, vou ligar a polícia, até a polícia chegar, já aconteceu o pior. Então, é essa importância de ter, sim, uma polícia bem equipada em todas as localidades. Claro que, paralelo a isso, é importante que se tenha programas também para que tanto os agressores se sintam intimidados a fazer esse tipo de ação e também tome a consciência de que isso não é mais admissível e que as vítimas também possam se sentir seguras para que eventualmente denunciem, né, esses agressores nos primeiros momentos, para que não deixe que as coisas se agravem. Infelizmente, isso é uma realidade que tem que ser enfrentada. E nós temos a situação que na região aqui, Bento Gonçalves, que realmente atende todas essas cidades satélite, né? Quanto à violência, que acontece algo lá no final de semana, tem que vir para o plantão de Bento Gonçalves e muitas vezes o plantão tem que ir até lá dependendo da ocorrência. Isso é algo que poderia ser minimizado se tivesse, né, nas cidades, não digo delegacias com plantão, porque isso é impossível, principalmente é uma utopia pensar nisso, mas
se tem a polícia militar no local e que ela não precisa se deslocar daqui para lá, mas tenha lá e já de lá trazer para cá, é diferente. Né? É diferente que muitas vezes a ronda é responsabilidade de um grupo da Polícia Militar que está lá em Santa Teresa, tem que sair a Monte Belo vinha aberto. Então, se cada um desses municípios tiver o seu grupo ali, o seu grupamento, né, e tiver condições de atender na hora e já trazer, diminui 50%, né, esse tempo. E isso é algo que a gente precisa rever, né? Precisa ver essa situação junto com o governo do estado, junto com aqueles que têm essa possibilidade de melhorar esse atendimento, principalmente em cidades que estão em crescente, né, evolução, como é o caso de Monte Belo, própria Santa Teresa. E muitas vezes elas servem de rota de fuga, né, para os bandidos que cometem crimes em outras localidades, né, e até por isso é importante também, evidentemente, que dentro das suas limitações, ter uma estrutura adequada. Aí, tu falando isso, lembra, né, o caso do assalto ao carro forte, né, que os bandidos foram para Monte Belo e ficaram lá uma semana no meio do mato, né, e inclusive com ponto .50. A ponto .50 foi apreendida antes, mas se tivesse condições de entrar com ela no meio do mato, ninguém pegaria eles, né? Ponto .50 sabe que é uma arma antiaérea, né? uma arma poderosíssima, que atravessa trilho de trem. Então, é algo que tem que ser analisado muito bem e a gente tem que cada vez mais, né, prevenir, colocando policiais, né, com preparo nesses locais. Eu lembro muito bem e lembro do belíssimo trabalho que a Brigada Militar desenvolveu naquela ocasião lá, uma semana, dezenas de homens, e assustou toda a comunidade, né, porque realmente era um perigo iminente e graças a Deus tudo acabou da melhor forma. Isso aí. E outro caso também, né, que estava conversando antes aí, vamos dar sequência, né, é o caso como eu tinha te falado, da prisão esportiva, né? Essa prisão esportiva, ou seja, prende, solta, né? Que a gente tem visto muito seguido aí, a Brigada, a Polícia Civil prendem os bandidos, né, os marginais, e no dia seguinte já estão soltos, ou alguns até na audiência de custódia já estão soltos, uma audiência de custódia que eu reputo, né, não ser necessário para que... enfim, essa é algo que sim, é um assunto que a gente pode debater muito mais em outra ocasião. Eu só quero que tu analise, né, como procurador e como advogado, essa situação, né, que hoje ela nos dá essa sensação de insegurança. Sempre tendo todo o respeito por todos os atores jurídicos, né? E isso é fundamental para qualquer conversa. Essa questão gera uma insegurança, gera uma sensação de impunidade para a comunidade. Mas é claro, existem meios adequados de recursos e tudo mais, e tanto para a acusação quanto para a defesa, a gente tem todo o cuidado para respeitar isso, respeitar as decisões, né? Mas não há dúvida de que essa prisão esportiva, como tu colocas, e acho que o termo até é adequado, né? Ela causa uma sensação de insegurança para a comunidade e como se nada estivesse, se não surtisse efeito, né? A gente respeita a todos, mas tem que haver se está devidamente comprovado, e certamente esses bandidos têm que ficar no seu devido lugar, né? Que é preso. Eu quero fazer uma ressalva aqui, né, que esse termo prisão esportiva, né, do prende e solta, é um termo usado pelo meu amigo delegado Branco, né, e que ele esteve aqui também conversando com nós e nos largou essa pérola. E eu acho que é interessante, né, a gente colocar nesse sentido, já visto aqui. A situação hoje em dia não é só de Bento, não é só no Brasil todo, né, que está essa situação, e que a gente precisa de algumas mudanças. E eu quero agora, de repente, claro, tu como advogado e defensor, muitas vezes as pessoas podem achar que eu, como delegado, eu quero uma mudança no Código de Processo Penal. Eu quero que haja, diminua-se o número de recursos, aquele negócio, para que as penas sejam cumpridas mais rapidamente. Até porque a gente sabe, né, que se um advogado
de um excelente profissional, como é o seu caso, né? Se quiser, prolata o tempo todo um inquérito, um processo e até a prescrição. Ah, isso é algo que a gente tem visto muito seguido, né? Ligado? Sabes que eu não trabalho com área criminal, mas eu transporto essa mesma, que é verdadeira, como cidadão, a gente relata isso, de que sim, é importante que, havendo o cometimento de um crime, tem que haver a responsabilização e a punição, dentro das regras, mas que seja responsabilizado e que seja, que cumpra efetivamente uma pena. Isso como cidadão e falo também na área do direito público também, né? A gente vê que às vezes o abrandamento nas regras, a lei de improbidade administrativa, ela foi agora alterada e ela diminui eu trabalho com agentes públicos e eu falo com toda tranquilidade porque a gente tem que, enquanto agentes públicos, enquanto poder público, seguir as melhores regras, as melhores normas e tentar sempre evitar qualquer tipo de ilegalidade. Então, e se eventualmente alguém transbordou essas regras, ele tem que ser responsabilizado também. Então, acho que, às vezes, esse caminho de flexibilizar as punições não interessa à sociedade. Não interessa. O que interessa à sociedade é que aqueles que não agiram bem sejam responsabilizados e punidos, dentro das regras, com todo o seu direito à defesa, mas que sejam, sim, responsabilizados. Acho que isso é uma premissa de sociedade. Eu acho não, é o meu pensamento como delegado, né, que o nosso Código Penal, ele é um Código Penal muito bom, tem as penas adequadas para os crimes adequados. Ocorre que essas penas deveriam ser cumpridas se a pessoa fosse condenada a 10 anos, cumprisse os 10 anos. E se fosse condenada a 2 anos, cumprisse os 2 anos, que não houvesse toda esses benefícios, né, de até 8 anos, hoje já ninguém mais vai preso. É um jogo assim de leis para cá, leis para lá, que beneficiam quem? O traficante, o estuprador, aquele marginal que deturpa, que dilapida a família. Eles estão se beneficiando com isso aí. Estão se beneficiando e a gente sabe que mesmo aqueles que são condenados muitas vezes num processo aí, ele foi condenado a 150 anos de prisão. Pô, ele vai ter que viver vários anos para cumprir isso aí. E a gente sabe, né, que isso, na verdade, o máximo que ele poderia cumprir seria 30 anos, que não vai cumprir. 30 é o máximo que se cumpre no Brasil, e desses 30 já vai se tirando um monte de favores aqui. Quando vê, ele cumpriu 6 anos, já está na rua, os 150 deles de pendurar nas costas e livre. Então, essa situação, eu acho que nós temos que ter um debate sério, né, para a gente poder trazer de novo essa segurança com responsabilidade, né? Não só de um lado, mas de todos, né? Por a questão todos devemos respeitar o devido processo legal. Isso é uma garantia de todo cidadão, ponto. Mas o devido processo legal não pode ser justificativa sempre para toda hora estar se interpretando de uma forma diferente, causando insegurança para as pessoas que trabalham com o direito, né? E aí se muda as regras do jogo, ou se muda a interpretação das regras do jogo, e aí alguns acabam se livrando por conta disso, né? É lamentável. Mas, enfim, a gente espera os próximos capítulos, né? Outra situação que eu quero colocar para o senhor aqui, que nós também já debatemos aqui um pouquinho, é sobre o porte de arma, né? Para quem trabalha com armas, sabe, né, que o cidadão de bem, ele precisa de alguma coisa para defender a sua família, seu patrimônio. E eu gostaria de saber a sua posição, né, nessa área, na área do porte de arma ou da posse de arma, né, para o pessoal que trabalha no interior, são agricultores, muitas vezes em locais longínquos, né, pouco frequentado por outras pessoas, mas frequentado por marginais, né? O que o senhor acha dessa posse que hoje, por exemplo, o presidente Bolsonaro já deu para eles, né, ter o direito de ter sua arma, não precisa ter o porte, mas tendo a posse, a arma legal, poder transitar dentro da sua propriedade com a arma, né, fazendo com que as pessoas se sintam assim, não é ameaçada, mas se sintam um pouco mais
afastada daquele local porque sabe que ali tem uma arma e essa arma vai ser usada para reprimir, né, qualquer tipo de agressão nessa propriedade. A sua posição sobre isso? É importante que a gente coloque a questão de uma forma que a pessoa que tem efeito de bem, não tem passagem pela polícia, que ela não tenha problemas criminais, de violência, que ela tenha condições de saúde mental, que ela tenha uma necessidade, que ela possa sim ter uma arma dentro de um regramento. É evidente que eu não sou a favor de que todas as pessoas tenham acesso à arma de forma indiscriminada. Isso, inclusive, penso que geraria mais segurança. E acredito que até os órgãos de segurança nem sejam a favor de tal coisa. Mas, claro, a pessoa que tem realmente as condições de ter uma arma atendida um regramento, né, que passe por um exame, que passe por testes, que esteja apta a usar essa arma, sim, penso que ela pode, dentro da sua pretensão, ter essa arma tanto em casa, ou até mesmo, se for necessidade do seu trabalho, até o porte, mas sempre com esses cuidados, né? E ser pessoas que não tenham problemas com a justiça, que tenham uma condição de saúde e que, claro, que tenham um preparo também para usar essa arma, né? Porque às vezes isso pode voltar contra ela se ela não estiver capacitada para ter uma arma, não souber guardar adequadamente, não souber usar ela adequadamente, conservar ela. Uma arma não se deixa ela jogada num canto, depois de 10 anos vai buscar ela, né, para tentar usar. Enfim, tendo todos esses cuidados, entendo que sim, que é possível. A legislação já, de uma forma, ela já contempla isso. É claro que se tem que flexibilizar um pouco mais essas regras ou enrijecer, acho que são questões pontuais de ajustes, né? Acho que já foi feita uma série de mudanças, mas sim, o cidadão de bem que realmente tenha condições, ele pode sim e deve, é um direito, inclusive, de ter essa arma. A gente fez uma entrevista, inclusive, com a doutora Bruna, que também, ela, claro, né, ela defendeu o lado da mulher na violência doméstica. E eu até contrapus ela, dizendo que o homem de bem, aquele que não tem antecedentes, né, não tem história de violência, ele pode ter sua arma para defender sua família, não para agredir ela, né? E nos casos em que há suspeita ou qualquer tipo de infração que leve a duvidar da idoneidade de um sujeito, ele não pode ter uma arma. Não pode, porque, mas eu também vejo assim que as pessoas têm que ter o cuidado que muitas vezes essas pessoas não vão ter uma arma legal, mas vão ter uma arma ilegal. Então, o que tem acontecido, e eu já te falei, vou repetir, nessa minha vida de polícia, durante todo esse tempo, 45 anos, dificilmente eu vi um homicídio, a não ser aquele de legítima defesa ou de uma briga de trânsito, alguma coisa assim, em que a arma usada seja do agressor. 99% das armas, elas são ilegais. Então não é aquela pessoa que comprou sua arma, que fez os testes que tu falaste, né, de aptidão, de manuseio da arma, de tiro, de conservação. Essa pessoa sabe usar a arma, ela sabe quando deve usar, como deve usar, e a sua manutenção, que deve ser seguida, né? Ele tem que praticar um tiro, não pode, que nem tu falasse, fazer hoje o teste de tiro para ter arma e esquecer a arma num canto. Ele tem que ter uma sequência, né, até para poder saber no momento que vai agir. E eu tenho certeza que esses são os pensamentos de todos nós que trabalhamos na segurança e que precisamos dessa longa manos da segurança através do homem de bem, né, que tem a sua arma e que rechace qualquer tipo de agressão, né, de marginais contra ele, contra a sua família, contra o seu patrimônio, seja lá quem for, até contra o outro, né, como deve ser feito. Se me permite, só quero citaste a doutora Bruna,
que é uma referência em defesa do direito das mulheres, e eu assino embaixo no sentido de que realmente essa arma não pode, de hipótese alguma, servir de instrumento para agressão das mulheres. Se houver, primeiro, que a pessoa que tem qualquer histórico nesse sentido deve ser banida de qualquer, seja o tempo que for, se foi há 10 anos atrás ou há 20, essa pessoa tem que estar banida do direito de ter uma arma. Se tem violência doméstica, ela não pode jamais ter uma arma. E se qualquer suspeita de denúncia que tenha, a primeira coisa que tem que fazer é recolher essa arma na pessoa. Depois vai se apurar outras situações, né? Mas primeiro recolhe a arma dessa pessoa, porque não se pode submeter a família, a mulher especialmente, as crianças, ao risco de uma pessoa armada. É evidente que traz esse risco, mas claro, por isso da importância de ter testes, de ter capacitações, de ver, aferir realmente quem é que está com essa arma, né? Não distribuir arma de forma indiscriminada, né? É uma responsabilidade ter uma arma, é um direito, sim, mas é uma responsabilidade também. Agora, falando um pouquinho a questão dos nossos agronegócios, nossa família agricultora, que movimentam, né, o interior, não só de Bento, mas de Montebello, da região aqui. Essas pessoas, eu vejo que muitas vezes elas são meio que esquecidas pelo poder público, né, em algumas questões. Montebello, falaste, né, eu já andei ali pelo seu interior, bastante são as ruas, as estradas já pavimentadas, né, é uma cidade a ser seguida como exemplo, né, desse setor para poder ecoar a produção de cada uma dessas famílias, mas eu vejo também que muitas delas, elas têm a sua condição de trazer para a cidade seu produto para expor numa feira, mas não tem aonde colocar, né? Então, eu tenho assim uma sensação de que se cada município fizesse um pavilhão, alguma coisa, para que esse pessoal viesse e pudesse ser protegido das intempéries do tempo, né? Frio, chuva, vento, tivesse banheiros, tivesse água potável, eles se sentiriam bem melhor. E assim, Montebello é uma cidade que poderia fazer algo assim parecido, né? Para servir de exemplo para as demais e quem sabe, né, trazer mais pessoas para uma feira ali, né? Uma feira de produtos agrícolas. Vamos levar a sugestão para o prefeito da Lé, que é extremamente sensível a essa questão. Sabes que eu sou além de advogado, eu também sou produtor de ameixas, né? Uma pequena propriedade, enfim, algumas ameixas. A gente está começando a produzir agora esse ano a primeira safra, enfim, está aprendendo também, mas e vamos passar por essa dificuldade, mas sim, eu acho que o produtor, principalmente aquele que trabalha, que vende direto, essa produção tem que estar bem assistido. Ouvir eles, qual a sua pretensão, se a melhor forma de se fazer isso, mas que tem que ter um espaço adequado, que tem que ter uma estrutura adequada, isso em Montebello, isso em Bento Gonçalves também, nós temos nossa feira livre, não há dúvida, né? Temos que atender bem esse produtor, porque, afinal de contas, é quem gera grande parte da nossa, de Montebello, muito mais, né? A grande parte da economia do município é do setor rural, agrícola, né? E Bento Gonçalves também, não fosse pela questão econômica, pela questão cultural, né? Que a nossa cultura, nossas raízes, todas estão ligadas à terra, ligadas à produção de uva, do vinho e demais culturas, né? E a gente que acompanha, vai nas feiras aí, vê, né, que o pessoal ele tem essa dificuldade, né, de uma série de serviços imediatos ali, né? E por isso que eu coloquei essa proposta, né? Quem sabe se Montebello já dá um exemplo e os demais sigam, né? Para fazer um pavilhão lá, alguma coisa que proteja nossas famílias, né, agricultoras, e elas possam, né, expor e vender seus produtos de uma forma mais humana. Que eu vejo que, de qualquer forma, isso aí só faz com que elas recuem. E aqui em Bento tem visto, antes era um pessoal que vinha que quase não tinha rua para suportar todos os agricultores, está diminuindo, né, cada vez mais, e isso acarreta um prejuízo grande, não só para as famílias, mas para a própria cidade, né, no que se tange à produção agrícola. Bem, Matheus, nosso tempo também acabou, né? Nós temos um tempo exíguo aqui, né, para a gente poder fazer nosso podcast, mas o que eu quero dizer para ti? Isso não é um ponto final, né? Nós vamos
novamente entrar em contato contigo para mais adiante conversarmos mais e quem sabe num bate-papo mais solto, falarmos um pouco mais à vontade, né, das situações que hoje fazem com que as pessoas muitas vezes fujam da política. Que eu vejo que e aqui eu faço um apelo, né, eu tenho certeza que vai fazer também, que as pessoas não virem as costas para a política, porque são eles, né, que vão trazer subsídio para a cidade. Nós precisamos de gente da cidade, da região, para poder fazer com que aqui se apliquem os recursos necessários. E eu tenho certeza que esse é o teu pensamento e que nós precisamos fazer com que isso se torne realidade. E as pessoas não podem deixar de votar, né? As eleições estão aí e o pessoal tem que tirar um tempinho para aquele dia ir lá votar. Escolher seus candidatos melhores que eles acharem e votarem, né, de forma consciente. Obrigado, será um prazer muito grande. Esse é um tema que me é muito caro, eu gosto muito, gosto muito de falar de política. Hoje eu sou vice-presidente do MDB de Bento Gonçalves. A gente tem tentado desenvolver um trabalho bem legal, junto com o nosso presidente, o Gabriel, e com todos os nossos companheiros. E muito mais que isso, eu acho que, como tu colocaste, a gente tem que trazer de novo o prazer de falar de política com as pessoas, que as pessoas se sintam à vontade de falar de política, de participar do processo, serem ouvidas e respeitadas nas suas opiniões, né? Eu acho que é isso que nós temos que trazer de novo é um prazer, eu gostaria muito. Nós temos realmente a eleição daqui a 45 dias. A importância que nós temos de escolher bons candidatos, bom presidente, bom governador, mas como tu colocaste também, pessoas que nos representem também na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, Senado. A gente respeita muito a tua candidatura, que é uma candidatura que coloca, que representa Bento Gonçalves, né, e que tem com um longo histórico de trabalho pelo município também, né? A gente respeita muito essa candidatura e desejamos todo sucesso também. Nós estamos à disposição aí para seguir conversando e de poder construir juntos um caminho para Bento Gonçalves, que ele possa avançar, possa melhorar, a gente possa contribuir de formas produtivas e positivas para essa cidade aqui, onde quem não nasceu aqui escolheu morar aqui, e com amor e com trabalho acho que a gente consegue avançar. E não seria só para Bento, para a região, né? Nossa região precisa e ela está precisando. Por isso eu convido vocês para continuarem assistindo os nossos podcasts, dando o seu like, compartilhando e sempre observando o próximo candidato a sentar na mesa e conversar comigo. Não é um interrogatório, mas é como se fosse. Fiquem com Delegado Entrevista, podcast, e repassem para os seus amigos. Hoje tivemos essa satisfação de ter o procurador de Monte Belo, que vai retornar, e daí nós vamos falar mais sobre política, mais sobre aquilo que muitas vezes as pessoas querem saber e não tem a quem perguntar. Muito obrigado pela atenção de vocês.